13 minutos, 18h13, Radar de Notícias ao vivo. Participe, mande sua mensagem. 99507-6900. Comigo no estúdio, vereador Edmilson Souza, presidente da Comissão Especial de Estudo da Proguaru. Boa noite, vereador Edmilson. Boa noite, Pedro. Boa noite a toda a sua equipe. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Bom, na sexta-feira, uma surpresa geral, às 15 horas, foi publicado um decreto do prefeito Guti no Diário Oficial, decreto de extinção da Proguaru. Por coincidência ou não, era aniversário da empresa. Exatamente, 42 anos. Então, não sei se o prefeito Guti deve ter escolhido a dedo, né? Com certeza, ali não tem coincidência, amadorismo, né? Não tem coincidência ali. Não. E como é que o senhor recebeu esse decreto? No primeiro momento, Pedro, eu estava no gabinete e aí o pessoal da assessoria informou que tinha sido publicado, eu fui ver ali. No primeiro momento me causou assim uma certa dúvida qual seria o alcance, né? Imediatamente eu liguei para um grupo de advogados, né? Fui ligando um a um e pedi para fazer um encontro com eles para poder entender antes de emitir qualquer opinião. E depois as coisas foram se fechando, Pedro. Na verdade, o decreto, nós estávamos o tempo inteiro colocando que o Tribunal Regional Eleitoral tinha colocado para nós um prazo entre sexta-feira, possibilidade na segunda-feira ou na sexta-feira, ou na semana seguinte. Uhum. Eu acho que se deixou pronto esse decreto para dizer, olha, vamos colocar na sexta, porque se o Tribunal Regional Eleitoral tiver uma decisão para fazer o referendo, a gente tem o contraponto aqui para igualar as notícias que vão ser vinculadas, sobretudo, pelos meios de comunicação que o governo tem. Então, primeiro, eu acho isso. Segundo, que é uma medida de quem está desesperado. Porque, na verdade, no dia do aniversário da empresa, sabendo que está protocolado há pelo menos 15 dias um pedido de um referendo, o mais prudente seria aguardar, né? Já que o tribunal vai emitir, vamos aguardar para não tomar nenhuma decisão que tenha que voltar atrás. Então, do ponto de vista, mostra desespero, mostra um medo grande do referendo, então, maior do que o que eu imaginava, porque é uma medida do prefeito da cidade, lançando, parece que é uma guerra, parece que é uma batalha que cada lance importa. E, na verdade, na sexta-feira o que aconteceu foi isso. Efeitos práticos do decreto, efeitos práticos. Ele vai fazer um processo de escolher uma comissão, né, liquidante, eleger uma comissão lá no conselho da empresa para poder fazer os levantamentos necessários. Tinha muita gente me perguntando, bom, com esse decreto, na segunda-feira as portas da Proguaru estão fechadas? Não. Não é assim também. Entendeu? Mas o efeito que alguns, infelizmente, colegas da imprensa deram foi esse. Parecia que na segunda o trabalhador já não poderia nem entrar mais na empresa. Então, hoje... Houve isso? Não, estou dizendo... algum jornalista... Sim. Teve gente que circulou nas redes sociais como se fosse um fechamento já da empresa na segunda-feira. Então, primeiro, vamos refazer algumas coisas. O decreto... Vamos só voltar um pouquinho lá atrás. Pedro, quando nomeou o interventor, foi o mesmo efeito. Sim. Ao nomeou o interventor, então com o interventor agora ele já vai começar a chamar o pessoal, já vai dar baixa na carteira, já vai mandando embora, e não é assim. Tanto é que o interventor, que é o Ibrahim, o secretário de Fazenda, ele está fazendo alguns procedimentos, mas definitivos nenhum até agora. Uhum. Quando anunciou lá atrás, olha, vai ter um PDV, e começou um balão de ensaio para saber o que seria o PDV. Um balão de ensaio para saber se a categoria aceitava ou não. Diga-se de passagem, Pedro, é bom que se esclareça que um PDV, um plano de demissão voluntária, ele pode acontecer de forma, vamos dizer assim, unilateral em relação ao sindicato e ao governo. Então, o governo pode tomar a decisão de lançá-lo, de fazê-lo e o trabalhador aceitar. Ou não. Ou não. Agora, o mais seguro que os advogados, os juristas aí, trabalhistas, colocam é o seguinte, é quando você põe isso no acordo coletivo. Porque aí não tem questionamento nenhum. E o sindicato chamou uma assembleia para discutir isso. E na assembleia que o sindicato STAP chamou, quem compareceu lá votou de forma quase que unânime para não participar de nenhuma negociação de PDV. Então, essa forma que o governo queria de um caminho mais fácil, que seria dentro de um acordo coletivo, já não existe mais, porque o sindicato tem cumprido, o presidente do sindicato, a diretora do sindicato tem cumprido e não tem comparecido para nenhum tipo de discussão que seja sobre PDV. Então, o PDV hoje ele está travado. Não é o momento. Não é o momento, porque o que se queria com o PDV é fazer uma pressão para as pessoas assinarem um documento e saindo da empresa com menos desgaste.
para o prefeito, com menos desgaste para a administração, isso não aconteceu. Então, quando lançou lá o PDV, também foi aquela confusão, as pessoas falando, não, já tem gente sendo demitida, tem gente pedindo a conta, depois veio essa história do Ibrahim, do interventor, e agora é um decreto na sexta-feira, colocando no decreto os termos de extinção. Muito jogo está sendo jogado ainda, Pedro, é óbvio que isso não vai demorar muito, que eu tenho dito, o decreto não me diminui o ânimo que a gente tem em relação ao referendo. E fora, tem gente que diz o seguinte, mas com o referendo atinge o decreto? Claro que atinge. Então, eu entendi o seguinte, o governo teria dado uma mensagem, o referendo não virá porque já há um fato consumado a extinção. É isso que estão espalhando por aí. Sim. Entendeu? Tipo, já um assunto superado. Agora vamos pensar o seguinte, Pedro. Se o referendo ele está questionando uma lei municipal, o referendo é para fazer uma consulta, referendar ou não a lei. Esse decreto, ele é o quê? Ele é fruto da lei. Então, e ele cita textualmente, inclusive no texto do decreto, ele só está fazendo o decreto porque tem uma lei. Quando o referendo vier a boa notícia e vier a resposta, a lei vai estar suspensa, portanto o decreto também. Entendi. Não tem sentido, ele não pode governar por decreto. Se a lei suspender, ele perde todo o seu efeito, né? Mas eu acho que foi exatamente o que você falou, Pedro. Vamos lançar para criar o fato consumado. Só que não dá tempo, porque o presidente da Câmara, ele tinha 30 dias, Pedro, para mandar, para protocolar e ele já mandou. No tribunal. Não, ele mandou no segundo dia. Então nós já ganhamos 28 dias. A reunião, a audiência que nós tivemos com o Tribunal Regional Eleitoral na segunda-feira passada, é a mesma coisa. O juiz que nos atendeu disse, isso aqui não vai demorar. Se eu não conseguir fazer essa semana, no mais tardar semana que vem, nós teremos uma resposta para a cidade de Guarulhos, para o Legislativo. Mas houve outro fato. O seu colega vereador Geleia, do PSDB, entrou na Justiça com mandado de segurança questionando o ato do presidente Martello que enviou o pedido de referendo à Justiça Eleitoral. Então, na verdade, divulgou-se que o vereador Geleia, na semana passada, tinha entrado com mandato de segurança. Nós procuramos esse mandato de segurança e não encontramos nenhum protocolo. Então, eu gostaria até de pedir para encaminhar o protocolo, porque até agora não achamos o número desse mandato de segurança. E fora, Pedro, o que ele questiona, pelo menos a fala que ele fez lá, ele leu, na verdade, uma fala, deve ter sido preparada pela assessoria jurídica dele, ele leu lá dizendo que os argumentos é porque o referendo não pode ir para São Paulo porque tem que passar pela votação da Câmara. Aí eu lhe pergunto, se a população está indignada com a Câmara que aprovou essa lei, por que essa população vai coletar assinatura para voltar para a Câmara de novo? Não tem sentido. Tem sentido. Então, ou seja, é como se fosse primeira e segunda instância. Quando você perde uma causa judicial na primeira instância, você volta no mesmo juiz? Não passa pela Câmara. Entendeu? Não passa. Você vai no Tribunal de Justiça para buscar os seus direitos. Então não vai passar pela Câmara. Mas... E é isso que o vereador Geleia tem colocado. O vereador Geleia, aliás, está cumprindo, na minha opinião, respeito. Cada vereador fala o que quer, são eleitos, cada um lá é um voto, a população colocou lá. Mas o vereador Geleia tem mostrado uma vontade muito grande de fechar a Proguaru. Entendeu? Eu não sei o que ele viu na Proguaru, porque ele tem feito discursos inflamados, que tem que fechar mesmo, vamos fechar. Brigou até com a presidente do partido dele, que tinha dado uma outra declaração. Então, não sei o que está acontecendo na cabeça do vereador de ser tão incisivo para poder fechar a empresa. Mesmo sabendo, eu encontrei, inclusive, gente, Pedro, gente dentro da Proguaru que fez campanha e votou para o vereador Geleia. E que estão indignados. Para vários vereadores. Entendeu? Né? Para vários vereadores. Né? Bom, o senhor não achou o mandado de segurança, então? Não encontrei. Foi anunciado, mas não foi encontrado? Não foi encontrado ainda. Tá bom. Agora, também, de certa maneira, o prefeito não esperou pela comissão de estudo da Câmara, né? Além de não esperar pela comissão de estudos, ouvi o galo cantar em algum lugar, Pedro, que existe um desconforto no governo em relação ao relatório que a FIP fez. E que um relatório mais, vamos dizer assim, com mais páginas, estaria terminando para poder encaminhar para a Câmara. Outro relatório? Ouvi o galo cantar que tem aí um relatório que vai chegar na Câmara. Como é que vão justificar isso? Na verdade é que ficou vergonhoso, Pedro. Na verdade, isso vai ter desdobramentos, porque 2 milhões de reais por aquele relatório, mais os 23 milhões de contrato que a FIP tem, são contratos bastante questionáveis. E pelo resultado apresentado. O resultado é ridículo.
Então, eu acho que tem alguém orientando a dizer, olha, vamos tentar dar uma corrigida nisso. Vamos mandar um documento mais caprichado para, pelo menos, valer a pena aí a ida, a entrega, porque eu acho que não compensou nem o funcionário ir lá protocolar pelo conteúdo que teve. Então, a surpresa foi para nós, mas também muita gente próxima do governo tem, vamos dizer assim, Pedro, estão envergonhados. Estão envergonhados com o relatório que foi ali apresentado. Agora, vereador Edmilson, durante o dia muitas pessoas me perguntaram o seguinte, há funcionários públicos na Proguaru que foram concursados, né? Ou há servidores concursados. Esses servidores não teriam estabilidade pelo concurso? Eles têm estabilidade, isso já está pacificado há muitos anos. Mesmo as pessoas falavam, não, mas o funcionário seletista, CLT, ele não tem estabilidade porque é CLT, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se ele entrou, para ele entrar no serviço público, mesmo que seja pela CLT, ele tem que ser via concurso, não tem mais essa de ser por indicação, a não ser que seja um cargo comissionado, passageiro transitório. Agora, esses cargos são cargos de efetivo provimento. Eles entraram através de um concurso. A lei maior protege, dá estabilidade para esses funcionários. Então, várias ações judiciais, Pedro, vão pipocar na justiça, porque o trabalhador da Proguaru, se ele vier a perder o emprego, ele entrar com uma ação judicial, vamos ver o que acontece. Então, ele vai ficar numa situação de dizer, eu vou entrar com a ação, porque eu só tenho a ganhar com isso, eu vou perder o quê? Eu vou ficar na mesma situação ou vou entrar num questionamento. De fato, existe a legislação, existem advogados aí que têm uma posição muito contrária, que não é tão tranquilo assim. Vou dar um exemplo aqui. O governador João Dória aprovou na Assembleia Legislativa um pacote com várias empresas sendo fechadas. E as empresas, mesmo com a lei aprovada, as empresas continuam funcionando. Por quê? Porque existe uma dúvida também na cúpula do governo do Estado se esse fechamento é automático e seguro mandar essas pessoas embora. Existe, por exemplo, CDHU é um dos casos. Vai fechar a CDHU, vai mandar, porque já tem caso de servidor de empresas lá atrás que foram fechadas, de governos, empresas estatais, e que o funcionário conseguiu retornar. E retornou para onde? Para o órgão que era responsável pela empresa, porque a prefeitura é solidária. Outra coisa, tanto é solidária que os 200 milhões de reais que eles dizem que a Proguaru tem dívida, fechando a empresa, a dívida não vai sumir. Ela vai para a prefeitura. E ela não vai para uma lista de precatório. Tem gente achando que vai lá para a lista. Eu já ouvi isso. Não vai para a lista de precatório. Esses compromissos terão que ser honrados. Então a prefeitura vai ter que pagar com verba rescisória, a prefeitura vai ter que pagar esses compromissos que a Proguaru tem de dívida e todos os processos judiciais recairão sobre a prefeitura. Eu já ouvi a Casa Branca vai virar precatório. Eu já ouvi isso na Casa Branca. Não. Quem está orientando isso, o chefe do executivo, está orientando mal. Porque não é um precatório, é o fechamento de uma empresa. Para você liquidar uma empresa, você tem que zerar todos os compromissos que ela tem. É diferente de uma falência. Só que a falência, como eles estavam dizendo, não, a Proguaru está falindo, vai falir e tal, não existe falência em empresa pública. No caso de falência, sim, faliu, vai entrar numa lista, vai verificar, o juiz responsável pela massa falida vai ver o que vende, para poder arrecadar um dinheiro para pagar os créditos que sejam trabalhistas num primeiro momento, depois fornecedor, assim por diante, dívidas, impostos, né? Não é o caso, não é falência. Então essa dívida vai cair onde? Diretamente na prefeitura. Hoje me perguntaram, Pedro, hoje uma pessoa me perguntou, mas e o SAI, vereador? O SAI foi fechado, foi transferido para a Sabesp, e a Sabesp pagou alguma coisa pelo SAI? Eu falei, não. A Sabesp não só não pagou nada, como a dívida ainda continua. Mas era autarquia e, pelo que eu sei, a Sabesp paga uma quantia mensalmente. Não tem essa informação, Pedro. Passa. A informação que o governo, os próprios líderes do governo passam o tempo inteiro, é que foi negociada uma dívida da prefeitura nos próximos 40 anos com a Sabesp. Mas a Sabesp passa um valor mensal. O valor que eu sei que existe, por exemplo, de funcionários que estão prestando serviços na Sabesp. Não. O funcionário recebe da prefeitura inicialmente, e no prazo, não sei se 30 dias, 40 dias, a Sabesp devolve esse dinheiro de novo, ela paga. Eu entrevistei o gerente da Sabesp, ele falou que repassa um valor
pelo uso das instalações do Não, SAI. aí tudo bem. Não, aí tudo bem. Eu estou dizendo do principal, estou dizendo da empresa. A empresa tinha um valor, ela tinha uma carteira de quase, sei lá, clientes. de clientes. Então, ou seja, quando você vende, quando você coloca a venda, você vende e a empresa tem esse valor agregado. Não foi o caso que aconteceu com o SAI. Aliás, Pedro, nós estamos entrando, faço um alerta, todo lugar que eu estou indo, que eu possa entrar nesse tema, eu estou entrando. Guarulhos está vivendo um período de endividamentos seguidos. Então tem um empréstimo de R$500 bilhão com a comunidade andina para fazer o Baquirivô. Já emprestou, não tem mais como recuar, para pagar nos próximos 20 anos. Tem a PPP da educação, que é praticamente um título extrajudicial, de acordo com a lei. Então, ou seja, essa empresa que ganhar, ela vai poder pôr a mão no dinheiro independente da prefeitura. Da arrecadação? Da arrecadação. Então, ou seja, mais 30 anos naquele caso. Nós temos agora esse da ProGuaru que vai lançar essa dívida para dentro da empresa. Qual outra dívida de longo prazo está sendo assumida? Ah, sim, as promessas de outras PPPs que eles querem fazer. O que acontece? Você vai ter um endividamento da cidade, a cidade vai ficar ingovernável daqui a 10 anos. Talvez se não ficar antes. IPREF, está equacionado toda a dívida com o IPREF? Não, não é o que o Tribunal de Contas nos aponta. Colocou todo mundo lá, levou, fui favorável, regime único, regime próprio, porém, não se teve um estudo disso no longo prazo. Da onde que vai sair esse recurso? Então, em matéria tributária, além dos problemas que a gente tem na arrecadação, que eu tenho denunciado de forma muito insistente aqui, Guarulhos arrecada, por exemplo, na tributação de ISS, metade do que arrecada Campinas, por exemplo. 50%. Muito baixo, hein? Muito baixo. Por quê? Porque, na verdade, nós temos lá uma situação, não vou voltar a falar que choveu no molhado, mas tem uma situação muito irregular lá dentro. Aliás, a convocação daquele servidor da Fazenda vai ser definida amanhã, é isso? Amanhã tem uma reunião da Comissão de Funcionalismo. O presidente é o vereador Jorginho e ele nos disse que amanhã ele colocará em pauta para convocá-lo, acho que via governo, estão exigindo que seja uma forma de notificar o governo primeiro e o governo notificar ele, alguma coisa do tipo. Eu quero que ele vá, Pedro, eu acho que ele, até para fazer a sua própria defesa, embora eu acho que tem muitos pontos polêmicos ali, ele deve ir, eu não sou a favor de nenhum tipo de condenação sem a pessoa ter defesa. É bom que ele compareça na Câmara. Minhas fontes dizem que amanhã os vereadores Celestino, Jorginho Mota e Leandro Dourado. Exatamente. Exatamente. Os três vão convocar o servidor da Fazenda. Algo me disse que vai dar certo a convocação. Será uma reunião concorrida, viu, Pedro? Será uma reunião concorrida. Bom, vamos recapitular então aqui. Voltamos, o próximo capítulo dessa novela da ProGuaru ainda está no TRE, é no isso? TRE. Protocolado lá com o indicativo de ter a devolutiva essa semana. Vamos trabalhar com cenários. TRE aceitou, vai ter, cumpriu as exigências, vai ter o referendo não é esse ano, ele é em 2022, 2 de outubro de 2022, durante a eleição. Lá vai votar para presidente, governador, senador, deputado federal, deputado estadual. Depois do deputado estadual, em vez de encerrar a votação, aparece a pergunta se a ProGuaru deve continuar ou não, para a população voltar. Isso acontecendo, Pedro, que é o que a gente está trabalhando aí intensamente para que isso aconteça, paralisa toda a situação. Mas quando vem a resposta do TRE? Sim ou não? Essa semana. Essa semana? Essa semana. Até sexta-feira, então? Até sexta-feira teremos uma resposta, porque não houve, Pedro, da parte do juiz que nos atendeu, nenhuma pergunta do tipo, porque foi uma reunião técnica, dizer, olha, vocês precisam complementar informações ou faltou alguma coisa. O que estava na mesa dele, ele se deu por satisfeito e dizer, olha, com isso aqui é suficiente para decidir. Okay. Então não vai ter complementação. E fora, eu acho que quanto mais cedo decidir isso, a gente consegue dar uma tranquilidade para os trabalhadores da ProGuaru, Pedro, que estão assim, inseguros sobre o que fazer. Hoje eu estive no Paravente conversando com alguns funcionários, funcionário lá que, por exemplo, tem um exemplo muito claro, dizendo, vereador, a prefeitura fez uma propaganda para mim comprar um apartamento financiado para servidor público, que era nós da ProGuaru também. Eu fui lá e comprei. Me indicaram para comprar, eu fui lá e comprei. Agora, a mesma pessoa que me indicou para comprar, o apartamento está tirando meu emprego. Como é que eu vou pagar a prestação lá? E o raciocínio dele é um raciocínio lógico. Ele nunca compraria um apartamento naquelas condições se ele trabalhasse na iniciativa privada. Até porque quando entrou na ProGuaru, não entrou pela porta dos fundos e fora, Pedro. Eu tenho ido
em alguns lugares aí da Proguaru que o número de comissionados assusta. O número de comissionados, e eu chego às 6h20 da manhã, Pedro, e tem um movimento, às vezes, dos comissionados entram por uma porta e desaparecem por outra. Nesse horário aí? Chegar cedo para ir embora mais cedo, entendeu? Só que eu acho que estão indo muito cedo embora, entendeu? Ainda existe aquele polêmico vídeo do prefeito Guti em que ele nega o fechamento da Proguaru, né? Ele fala que era uma fake news, né? Exato. Além daquele vídeo, Pedro, ele em várias conversas com vários vereadores. Pedro, se pegar a Câmara Municipal, a composição, nós temos diversos vereadores. Se você entrar agora numa lista, sei lá, de 5, 6, você vai ver que ele, no Face, se você puxar as postagens da época de campanha, vereador que tinha praticamente a agenda toda tomada com eventos com funcionários da Proguaru. Sim. Ou limpando uma praça, ou pavimentando alguma coisa, ou fazendo uma melhoria, ou podando uma... Tinha vários serviços que eram feitos. E essas pessoas, os trabalhadores, estão se sentindo traídos. Porque uma pessoa que praticamente se elegeu, vários se elegeram com a força de trabalho da Proguaru, utilizando a Proguaru, hoje votarem contra, na cabeça do trabalhador, isso não está, essa conta não bate, entendeu? Vereador, por favor, me informe assim que possível a decisão do TRE. Assim que tivermos a resposta, vou te mandar uma mensagem e se tiver agenda, volto aqui e venho aqui para poder falar. Está combinado. Está combinado, estou disponível. Obrigado, vereador Edmilson Souza. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Pedro. Um abraço. 18h34, rápido intervalo. Em seguida, volta aqui o jornalista Rabi Kalil. 2 minutos.